Eleições presidenciais no Brasil começaram a acontecer com a proclamação da República, quando o presidencialismo foi adotado como sistema de governo pela Constituição de 1891. A primeira eleição que escolheu um presidente no Brasil foi uma eleição indireta que aconteceu em 1891 e elegeu Deodoro da Fonseca como presidente. O primeiro presidente que foi eleito por voto direto foi Prudente de Moraes, que venceu a eleição de 1894. Acesse também. Veja o período de 5 anos em que o Brasil foi governado por militares. O período da Primeira República ficou marcado pela fraude eleitoral. As atas das zonas de votação eram manipuladas, e os eleitores eram coagidos ou comprados. O ato de coagir o eleitor ficou conhecido como voto de cabresto e acontecia porque o voto não era secreto. Por conta desse sistema fraudado, ao longo de toda a Primeira República, somente 3 eleições foram razoavelmente disputadas. A de 1910, 1922 e 1930. Os vencedores dessas eleições foram, respectivamente, Hermes da Fonseca, Arthur Bernardes e Júlio Prestes. Com a ascensão de Vargas ao poder, o Brasil só voltou a ter eleições presidenciais em 1945, na eleição que inaugurou o período conhecido como Quarta República. Esse período democrático da nossa história aconteceu em meio a 2 ditaduras, Estado Novo, 1937 a 1945, e ditadura militar, 1964 a 1985. Eurico Gaspar Dutra foi o presidente eleito em 1945 e inaugurou o período democrático conhecido como Quarta República. Ao longo da Quarta República, aconteceram eleições nos seguintes anos. Em 1945, Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente com 55% dos votos. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente com 48% dos votos. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente com 36% dos votos. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente com 48% dos votos. Os presidentes na Quarta República, 1945 a 1964, eram eleitos para um mandato de 5 anos. Não era permitida a reeleição, e o vencedor era decretado por maioria simples dos votos. Assim, não era necessária a realização de segundo turno. Nesse período, a população também votava separadamente para vice-presidente, e isso fez com que candidatos de chapas diferentes fossem eleitos, como aconteceu em 1960, quando Jânio Quadros UDN e Jango, PTB, foram eleitos presidente e vice, respectivamente. Acesse também. Primeira fase e segunda fase. Com o início da ditadura militar, o brasileiro perdeu o seu direito de eleger o presidente. Isso foi possível pelo Ato Institucional número 2, art. 9, que afirmava que a eleição para presidente e do vice-presidente da República será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal 2. Em 1985, a eleição presidencial continuou sendo indireta, uma vez que a emenda constitucional Dante de Oliveira, emenda das diretas já, foi derrotada na Câmara dos Deputados. Nessa eleição, Tancredo Neves foi eleito presidente por voto indireto, mas faleceu antes de assumir a presidência. Com isso, seu vice, José Sarney, assumiu e tornou-se presidente do Brasil. O atual sistema eleitoral foi instituído com a Constituição de 1988 e foi aprimorado com a Lei das Eleições, decretada em 1997. Nesse período da história brasileira, conhecido como Nova República, aconteceram eleições nos seguintes anos. Em 1989, Fernando Collor foi eleito presidente no segundo turno com 53% dos votos. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso, FHC, foi eleito presidente no primeiro turno com 54% dos votos. Em 1998, FHC foi reeleito presidente no primeiro turno com 53% dos votos. Em 2002, Lula foi eleito presidente no segundo turno com 61% dos votos. Em 2006, Lula foi reeleito presidente no segundo turno com 61% dos votos. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita presidente no segundo turno com 56% dos votos. Em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita presidente no segundo turno com 52% dos votos. Dilma Rousseff, no entanto,
foi destituída da presidência do Brasil em 2016 em um processo de impeachment. Existem juristas, historiadores intelectuais, no entanto, que entendem que a destituição de Dilma da presidência foi realizada de maneira controversa e, assim, caracterizam esse processo como um golpe parlamentar.